Eu quero trazer aqui agora citações do catecismo. O catecismo tão citado pelo suposto vidente Pedro Regis, mas que tudo indica que ele não lê. Porque o catecismo deixa claro como nós devemos encarar uma suposta aparição, né? Então o catecismo diz: o critério da verdade de uma revelação privada é sua orientação para o próprio Cristo. Quando ela nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada é uma ajuda para a fé e manifesta-se como credível precisamente porque orienta para a única revelação pública. Por isso, a aprovação eclesiástica de uma revelação privada indica essencialmente que a respectiva mensagem não contém nada que contradiga a fé e os bons costumes. É lícito torná-la pública e os fiéis são autorizados a prestar-lhe uma forma prudente de adesão. Lembra? Veja aqui, prudente. Por quê? Porque o que o bispo faz é uma primeira análise, para ver se não há nada de escandaloso. No caso de Anguera, já passou do escandaloso, já está chegando a heresia. Para não dizer o plágio, né, que contém nesses textos. Uma revelação privada, continuando, uma revelação privada pode introduzir novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas, uma nova devoção, uma nova prática, um novo objeto de devoção, como é que chama? Um sacramental, uma medalha, um sacramental, um objeto que ali não está introduzindo um sacramento, mas é um sacramental que nos leva a Deus através de Nossa Senhora, a medalha milagrosa, o escapulário do Carmo, o terço. Deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. A plenitude é Cristo. Então, a revelação, a aparição, tem que nos levar para Cristo nosso Senhor. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. Então, nós temos, por exemplo, em Minas, lá numa fazenda, um sítio, uma cidade, Vale da Imaculada, que aquilo ali já virou uma seita, já não é mais católico aquilo ali. Uma mulher que diz que Nossa Senhora aparece também há décadas a ela. Então, as pessoas vivem lá, numa comunidade já totalmente igualitária, uma vivência já do comunismo, da igualdade proposta pelo comunismo. Ninguém tem propriedade, ninguém tem nada, tudo é comum, tudo é comunitário. Então precisa tomar muito cuidado. Então, será que se um dia o bispo dizer, olha, esses textos da mensagem de Anguera têm erros, eles vão aceitar ou vão virar uma seita? Então, esses textos, eu vou citar aqui a fonte, está com um texto da Congregação da Doutrina da Fé, sobre a mensagem de Fátima, de 26 de junho de 2000, citando partes aqui do Catecismo Católico, que eu acabei de ler. E o padre doutor em teologia François Costa, acredito ser uma conferência que ele apresentou nesse congresso de teologia, ele diz o seguinte, logicamente, quem é agraciado por uma aparição e tem a certeza de sua origem divina e deve, por conseguinte, aderir a ela. Contudo, esse critério não vale para quem convive com essa pessoa. Isso não é um critério para eu acreditar, porque ele está dizendo que eu vi, que ele viu. Não somente é lícito duvidar da origem da aparição ou da revelação privada, mas é até prudente fazê-lo. Então, hoje, principalmente com essa crise de fé, com a desonestidade das pessoas do mundo, das pessoas no mundo, nesse mundo, se alguém aparecer e dizer para mim que está acontecendo uma aparição aqui próximo à minha cidade, eu vou duvidar. Eu não vou acreditar.
de imediato. Primeiro, no meu caso concreto, eu tenho já os elementos para poder analisar. Eu vou lá sim analisar. Mas dentro desses critérios do vidente, da mensagem e dos frutos ao longo do tempo. Efetivamente, as outras pessoas nada viram. Por outro lado, os fiéis só devem acreditar com fé divina, teologal, na revelação pública que foi recebida através do critério pneumatológico, apostólico, que chegou até nós por tradição e que é interpretada pelo magistério da igreja. Então a igreja está em crise, é verdade. O nosso Papa Francisco, em pronunciamentos, em documentos até, falam coisas que nós ficamos na dúvida se aquilo é católico ou não. Há bispos até que o confrontou, dizendo, isso não é católico, o senhor precisa esclarecer, ele ficou em silêncio. Então, diante desta crise, nós temos outros papas, bispos, teólogos, santos, doutores, que já definiu muita coisa na igreja, que nos dá, muitos documentos produzidos, que nos dá elementos para analisar essas supostas aparições e não aderir de olhos fechados a elas, transformando numa verdade absoluta. Então, isso é o magistério da igreja. O magistério da igreja não é somente os atuais bispos e o Papa atual. Não foram João Paulo II, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, Pio XI, Pio X, Leão XIII, não. Ao longo de 2000 anos, o magistério da igreja ele existe há 2000 anos, que ele vem ensinando, interpretando a verdade revelada e ensinando. Então, daí nós tiramos os ensinamentos para aplicar hoje, nos acontecimentos de hoje. O maior critério da autenticidade de uma aparição e, portanto, de uma revelação privada é aquele que Jesus deixou-nos no Evangelho através dos frutos. Então, quais os frutos? Quais os frutos produzem essas supostas aparições? Tem várias aí, né? Medjugorje, muito famosa no mundo todo, Anguera, um certo tanto também fora do Brasil e no Brasil, mas tem várias outras aí que não prosperaram por falta desses elementos, que foram esquecidas com o tempo por falta desses elementos. O problema de Anguera é a internet. Então ele foi para a internet, foi o que salvou essa aparição, dela conseguir perdurar por tanto tempo. Na internet, ele mudou a sua visão, da visão que ele tinha lá nos anos 80 e 90. Claro, ele amadureceu, era um jovem, amadureceu, ele mudou a sua visão de acordo com a mudança desse tempo todo, dessas décadas, ele mudou, ele se adequou, ele se adaptou à nova visão e foi caminhando, veio a internet, ele passou para a internet, tudo ficou mais fácil. O Lula, por exemplo, ele é um político muito hábil, mas ele é, enquanto moralmente falando, tem uma visão péssima de mundo, tem uma visão péssima da sociedade, que é implantar um país socialista no Brasil, que é um Brasil socialista, implantando várias teses comunistas, anticristã, anticatólica. Mas ele é um excelente comunicador. Não quero ser pejorativo. Pedro Regis é um excelente comunicador. Então, ele tem um instrumento, internet, ele se comunica bem, então ele conseguiu manter por 36 anos essa suposta aparição, e muitos acreditam ser verdadeira, e sem ser incomodado pela autoridade eclesiástica, que, repito aqui, o bispo anterior foi prudente, observou, mas o atual já está sendo negligente e omisso. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados e ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conheceis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore é boa,
Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Então, isso aqui, citações do um teólogo Garrigou Lagrange. A pronúncia certamente não é essa, francês, mas é um grande teólogo francês. Um dos frutos que se percebe na alma de quem foi agraciado é a obediência e a humildade. Então, um dos frutos de uma aparição que se percebe na alma do agraciado, do favorecido, é a obediência e humildade. Então, quando Pedro Regis brada nos seus vídeos, nas suas catequeses, contra o bispo, contra a autoridade do bispo, de padres, do papa, no sentido de aparições. Não, eu não estou defendendo aqui os erros de Francisco, pelo contrário. Eu estou dizendo quando ele afirma que não precisa da anuência, da palavra do bispo diocesano sobre os acontecimentos em Anguera. Quando ele diz isso, é falta de humildade. O católico, o vidente e os católicos que aderirem, que aceitarem, que acreditarem em uma aparição antes da anuência, da averiguação, da prudência da igreja e analisando, demorando para analisar uma aparição, eles precisam estar dispostos, de alma aberta, de coração aberto, para quando a autoridade dê a sua opinião, seja qual for ela, eles aceitarem. Então nós temos Simples, por exemplo. Por que Simples foi reconhecida pelo bispo e encaminhada a Roma? O estudo dizendo, olha, há probabilidade aqui. Nós declaramos que não há aqui nada nessas mensagens do que disse Nossa Senhora e na conduta dos videntes que há erro contra a doutrina católica e contra a verdade revelada. Eles mandaram para o Vaticano esse estudo. Quando o Vaticano vai dizer, vai se pronunciar, não sei. Depois também, 80 anos depois, é que o bispo resolveu, em 2021, dar esse parecer. Prudência da igreja. Mas isso ele não proibiu das pessoas ir lá rezar, visitar o local, ter devoção à invocação da graça. Não proibiu. Por quê? Nesse período todo, um dos elementos que ele observou foi justamente a afluência das pessoas, as graças recebidas, os milagres relatados, o espírito de fé com que as pessoas iam lá. É um dos pontos que ele observou nesse longo período de 80 anos. Então, nós temos que ter, diante dessas aparições e revelações, essa impostação de alma. Olha, eu acredito, eu tenho em mim algo na minha alma, no meu coração, que me diz que Nossa Senhora está aparecendo. Então, eu vou lá, eu rezo, eu peço, eu recebo até graças. Mas isso não pode me fechar para, caso um dia a autoridade eclesiástica diga o contrário, eu não aceite. Por quê? Eu posso até continuar tendo essa veneração a Nossa Senhora, no caso da Graça de Simples, ou de Anguera, mesmo quando um bispo dizer não é verdade, a coisa fica em suspenso, fica por um longo período, como ficou Simples, 80 anos, eu posso continuar lá, indo lá, acreditando, nada me impede. Então, é isso que precisa entender. Agora, transformar numa verdade absoluta, quando há elementos, quando alguém está apresentando elementos que demonstra que há aí um grande mistério do silêncio do bispo, de falsidade nos textos, copiou e colou no texto, então isso já são elementos para, peraí, vamos devagar. Por quê? Porque eu tenho um magistério de 2000 anos da igreja, um magistério da igreja de 2000 anos, santos, doutores, que nos diz, como eu estou dizendo aqui, como eu estou mostrando aqui, o que pode ser falso, o que pode ser verdadeiro. Então, um dos frutos que se percebem na alma de quem foi agraciado é a obediência e humildade. Então, Pedro Regis transformou a suposta aparição de Anguera numa verdade absoluta, numa
verdade dele, numa aparição dele, não é da igreja, para a igreja e para o povo de Deus, é dele. E muito me aflige se um dia, qual bispo for se pronunciar contrário, muito me aflige a decisão que ele pode tomar, de não aceitar a posição da igreja. E de muitos católicos não aceitar a posição da igreja. Isso é um problema sério. Porque os elementos que estão sendo colocados demonstram que ali há erros gravíssimos de doutrina, de afirmações e até de falsidade.